Bem, neste caso, eu já vou dar 2 minutos para o professor Fábio Sabino estar fazendo a sua pergunta. Professor Fábio Sabino, o senhor pode dispor de 2 minutos para fazer a sua pergunta. Eu vou parar o tempo, vou reiniciar o tempo e o senhor já vai poder estar aqui fazendo a sua pergunta. Fique à vontade, o tempo é todo seu. 2 minutos, na verdade, é até muito tempo para poder fazer uma pergunta. Eu uso muito menos tempo do que isso. É a primeira vez que eu trato esse assunto em termos de um debate, porque eu coloco um pouco mais da minha experiência de vida. Eu já não congrego mais. Para quem não sabe, eu fui da Assembleia de Deus Ministério do Belém até 2009, cujo pastor meu era o pastor Severino Pedro da Silva, hoje falecido. Fiz revisão de alguns livros dele e de lá para cá eu vi que não haveria mais necessidade de eu estar dentro de uma igreja. E por quê? Porque a igreja, na verdade, hoje virou mais uma empresa do que algo como era antigamente. E, pegando esse gancho, eu faço a pergunta aí para o meu amigo, qual a necessidade de estar dentro de 4 paredes se uma vez Jesus não considerou nem o templo de Jerusalém sagrado e muito menos mandou alguém constituir 4 paredes para congregar e estar lá dentro? É isso que eu pergunto. Muito bem. Querido Medeiros, você entendeu a pergunta? Entendi, sim. Pronto, neste caso, o senhor vai dispor de 5 minutos para estar respondendo ao professor Fábio Sabino. Muito bem, né? Foi colocado aí a respeito de qual é a necessidade de estar indo a uma igreja ou estar junto numa igreja, visto que Jesus não deu tal ordem, nem poderia dar tal ordem, por causa da perseguição dos cristãos. Não faria o menor sentido Jesus falar para construir templo ou erguer templo, que seja. E aí eu quero parafrasear aí, fazer um entre parênteses. Nós que somos da igreja, que congregamos, nós não dizemos que o templo é sagrado. Ninguém fala isso. A igreja nada mais é do que uma construção. Como diz lá em Pedro, nós somos como pedras e junto formamos um edifício. Então a igreja são pessoas. Quando pessoas se reúnem, isso é uma igreja, tá certo? Jesus também não mandou escrever Bíblia. Ele nunca mandou escrever Bíblia. Jesus, ele mandou pregar o evangelho. E aí a pergunta que vem é: eu quero saber o seguinte: Jesus não mandou escrever Bíblia. Quem escreveu a Bíblia fez errado? Ele não mandou escrever Bíblia, ele mandou pregar o Evangelho. Então nós temos 2 questões aqui, tá certo? Uma é o seguinte: ele nunca mandou escrever Bíblia, como também nunca mandou fazer um templo. Então essa é uma primeira questão. Uma segunda questão é o seguinte: a Bíblia diz lá em Romanos 10:17, eu vou ler um pouco a Bíblia aqui. Romanos 10:17 diz assim, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de saber, principalmente nós estamos falando da igreja primitiva. O Fábio Sabino colocou a situação da igreja do 1º século, onde a maioria das pessoas eram analfabetas. As pessoas, elas nem sabiam ler. Também não tinha o Novo Testamento pronto, ele só ficou pronto mais para frente. O que tínhamos era o Antigo Testamento, da qual a maioria das pessoas nem sabia ler. Então eu queria entender como é que pode alguém transmitir os ensinamentos de Jesus não congregando, não estando junto. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, como eu falei, é a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então você só pode ter fé para ser salvo se você receber essa palavra, tá certo? Agora tem um outro ponto aqui, alguns pontos que eu vou colocar aqui, se a igreja é necessário e se ela salva. Olha, a igreja em si, ela não salva, mas é a consequência da salvação. Eu fiz até uma colinha aqui. Por exemplo, Cornélio, ele já praticava boas obras, tá certo? Ele era temente a Deus segundo a Bíblia, mas precisou de Pedro. Mesmo assim, o anjo mandou chamar Pedro, Pedro pregou e ainda batizou o Cornélio. Então, aqui já temos alguma coisa, tá certo?
Outra coisa também que nós devemos entender é o seguinte: Mateus 18, 20. Nós temos ali uma reunião de pessoas e a igreja é exatamente isso. Não tem como a pessoa falar, eu sou igreja, estando sozinho. Então, para ser igreja, é necessário estar junto. Onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, eu ali estarei. Então, levando em consideração tudo que eu falei aqui, eu gostaria de saber como que a igreja fez, até porque o Novo Testamento só ficou pronto por volta ali do ano 400, vamos dar uma arredondada, e até 100 anos atrás, eu não vou nem colocar lá nos primórdios, no primeiro século, até 100 anos atrás, a maioria das pessoas eram analfabetas. Como é que a pessoa poderia receber a palavra de Deus, ela sendo analfabeta? É óbvio que alguém tinha que ler, é óbvio que alguém tinha que explicar para essa pessoa. E isso não tem nada demais. Não é algo assim que seja errado. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que o eunuco, quando estava caminhando, ele estava lendo o profeta Isaías, mas não entendia o profeta Isaías. Então, Felipe vem e explica sobre o profeta Isaías e explica coisas referentes às coisas de Deus. Então, essa ideia é uma ideia que é normal, é uma ideia que se faz presente, inclusive o próprio fato dos discípulos serem discípulos do próprio Jesus já mostra que alguém é mestre e alguém ensina. Então, tanto ontem como hoje e eternamente se faz necessário, primordial, congregar. Ok. Essa foi a sua apresentação de resposta. Professor Fábio Sabino, o senhor vai dispor de 5 minutos para fazer a sua réplica, mas como de costume sempre faço, farei com o senhor também. O senhor está satisfeito com a resposta que o André Luiz Medeiros deu para o senhor? Bem, o senhor vai dispor agora de 5 minutos para construir a sua réplica. Neste caso, tempo na tela para o professor Fábio Sabino. Eu vou definir o seu tempo. O tempo é todo seu. Como eu disse para você, o que ocorre? A maior dificuldade que eu tenho é gerar debate com pessoas que vão lidar com fé, com crença, isso e aquilo. Isso é muito complicado. Ele expôs vários versículos, essa é outra dificuldade que eu tenho, em debater com pessoas que pegam versículos aleatórios e não definem nada. Fica muito complicado. Uma das falas dele é que não tem Jesus, existia perseguição. Por isso que não existiu tempo, por isso que Jesus mandou possuir tempo. Não, perseguição vem após, tá? Aí carece um pouquinho de conhecimento histórico. Perseguição vem após. Até no ministério de Jesus, segundo qualquer relato bíblico, não existe perseguição alguma em cima de cristão. Vamos começar por aí. Outra coisa que ele colocou aqui, o que é a palavra de Deus? Bom, eu te pergunto, se você tem que a Bíblia é a palavra de Deus, eu lhe pergunto, Deus não nos fala do céu? Foi Deus quem escreveu? Primeira coisa, Deus escreveu alguma coisa? Se for pegar o Antigo Testamento, segundo a Bíblia, Deus escreveu os 10 mandamentos lá. É o único momento em que Deus escreve alguma coisa para alguém. Jesus pediu para alguém escrever, se você for pegar todo o Novo Testamento, se for respeitar o livro do Apocalipse, sim. Existe algo para falar. O que vês escreve. Logo, então, tem que escrever. Outro termo que tem que separar é, Jesus mandou escrever Bíblia. Não, meu amigo, Jesus não sabia nem de questão dos escritos que iria existir. Ele vai lidar com aquilo que era existente. É o Torá. Então, o Torá já existia. E se Jesus fosse um ignorante, como ele colocou, que as pessoas, a maioria... Eu vou colocar a maioria, tá? Porque ele deu uma generalizada. As pessoas eram analfabetas. Então, acho que talvez falta um pouquinho mais de conhecimento também. Porque toda criança judia, ela é formada aos 12 anos na escola, tá? E a menina aos 13. Por isso que você tem a formatura chamada Bar Mitzvah e Bat Mitzvah. Agora, você falar que os apóstolos nunca estudaram uma yeshivá, que na época existia a escola de Hillel e de Shammai, tanto que Gamaliel assumiu a escola de Hillel, o qual Paulo estudou, vou colocar dessa forma, conforme está na Bíblia. Então, se você dizer que todo mundo é analfabeto, é uma ignorância. Ainda mais para quem eram pescadores. Para serem pescadores, tinham que saber escrever, fazer matemática, tinham que vender. Né? Aquilo que comercializavam, eles eram comerciantes. Comerciantes analfabetos é meio complicado. Matemática teria que entender, escrever alguma coisa. Volto. Os apóstolos eram analfabetos? Não. Né? Se eu pegar o termo grego lá, gramateus, né? Que as pessoas colocam, talvez os apóstolos eram analfabetos, isso aqui não tem nenhuma fundamentação.
A Gramatos carece de conhecimento aqui de uma yeshiva, uma escola rabínica que existia na época, como eu falei. Depois ele colocou a questão do eunuco, né? Se a pessoa está lá porque o rapaz não sabia, só que o eunuco interpretou a passagem, não quer dizer que a pessoa era uma pessoa leiga, que não soubesse ler. Ele não tinha o entendimento de interpretação, assim como a Bíblia em português hoje. Tem gente que lê, sabe ler, mas não sabe interpretar. Por isso que existe uma ciência hoje dentro da teologia chamada de hermenêutica. Hermenêutica é a arte de interpretação de texto. Isso não quer dizer que a pessoa que lê, nem todo mundo que lê sabe interpretar. Agora, todo mundo que interpreta, por que sabe ler? Essa é uma questão. Então, tem que tomar cuidado com algumas questões, pegar textos aleatórios, falar esporadicamente, tanto que eu tentei anotar aqui todas as indagações dele, porque o tema aqui é a questão do desigrejado, certo? Certo. Igual eu falei, a questão do templo. Jesus tinha um templo santo para si? Não. Ele falou que a casa era a casa de oração. Não é isso? E fizeram o que da casa de oração? Covil de ladrões. Mudou? Não. Aí, se o templo fosse tão santo para Jesus, não haveria necessidade de Jesus profetizar a destruição do mesmo. E o templo de Jerusalém não foi uma vez só destruído, foram várias. Então, se o templo é santo, por que ele tem que ser destruído? Então, Deus carece do quê? Deus carece de uma responsabilidade para que as pessoas não destruam. Está lá até hoje derrubado, né? Então, tem que tomar cuidado de outra. Aí a igreja que se coloca, realmente são as pessoas? São as pessoas. Agora, preciso ter duas pessoas ao meu lado? Não. Eu preciso apenas de mim e do outro. Se tiverem dois, eu e o Pai, somos quantas pessoas? Não somos duas? Então, eu sou a igreja juntamente com ele. Meu contato é direto com ele. Eu não preciso de um intermediário, de um líder ou de qualquer pessoa que seja, para ter o contato que eu quero ter com Deus. Logo, então, eu sou a igreja juntamente com o meu Criador. Muito obrigado.